Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, desta vez para falar de Deadwood Dick volume 1 e volume 2. Deadwood Dick, que tem como roteiro o Joe R. Lansdale, e no primeiro volume tem a arte do Manciero, que é bem consolidada no mercado, e do Mastantuono, que eu particularmente não conheço. E no volume 2 é o Frizenda, que é relativamente conhecido, e a arte do Colombo. Falando aqui do primeiro volume de Deadwood Dick. Faroeste, 10 anos após o fim da escravidão nos Estados Unidos. E Deadwood Dick é um personagem criado com uma dualidade que percebi nesse primeiro volume, percebi no segundo volume, que ele trabalha com estereótipos e o roteiro ele não tenta nada muito inventivo, mas por ser um roteiro mais simples, ele é bem dinâmico e ele funciona muito bem. Como assim? Ele vai contar, por exemplo, aqui na origem do Deadwood Dick, ele vai contar que os pais dele foram escravos de maneira genérica, porém é algo simples e relativamente fácil de contar isso. Ele vai contar que ele foi do exército, ele trabalha isso de uma maneira simples. Eu não vou falar do resto do roteiro assim, mas tipo assim, ele trabalha com temas simples, fechados em no máximo 20 páginas, e já passa para outra história. E isso eu acho que funciona muito bem, porque você às vezes diz, essa história daqui eu não estou gostando tanto, mas ela termina relativamente rápido. Então cada volume tem 3, 4 histórias. Aqui no volume 1, esse daqui é a origem do Deadwood Dick. Vai falar dos pais dele, da escravidão, que a família dele ficou pior depois do fim da escravidão, porque antes eles tinham um dono, que para bem ou para mal, pelo menos eles tinham alguma coisa. Depois eles entraram numa sociedade onde eles viraram produtores porque eles tinham um lote de terra, mas era uma sociedade racista, ou seja, você tem terra e por ser negro ninguém compra de você. Então ele vai se meter em altas aventuras. Ele olha para a bunda de uma mulher branca, aí por causa disso ele acaba tendo que fugir da cidade. E nessa fuga ele encontra outro negro, e acaba que esse negro ia no alistamento, e acabou que ele foi também. E o primeiro contraponto, o Deadwood Dick, ele encontra um negro que ele era um mordomo negro, e ele falava bem do patrão branco dele, e o patrão branco dele lutou pelos nortistas. Nortistas era quem era a favor de continuar a escravatura, enquanto os sulistas ou yantes, como queira, eram a favor de acabar com a escravidão. E ele cita um ponto, sim, um ponto relevante, que é, economicamente, é horrível falar isso, mas economicamente o fim da escravatura acabou com a economia nortista. Aí você fala assim, isso é verdade? Sim, o sul era muito mais industrializado. Literalmente, a única coisa que tinha de economia no norte era isso. Tanto que até se estruturar uma cidade no norte, a primeira foi o Texas. E das grandes cidades era mais racista. Então, tipo assim, aí tem esse escravo negro que era mordomo de um branco, aí conta altas aventuras com esse branco, aí ele faz um contraponto. Ponto. Lembrando, Deadwood Dick, ele gosta de fazer pontos e contrapontos. Como falei, ele vai fazer, não, mas você era o bicho dele. E acredito que até de certo modo sim, de certo modo não. Não muito especificado no primeiro volume, e no 2 ele já perdeu essa relação. Mas é um ponto interessante. Posterior a isso, eles vão pro exército,
ele encontra seu cavalo alado, Satanás, que tem história muito engraçada do exército de negros. E acabou que acontece um monte de situações que eu não quero falar da história em si. Há uma guerra deles com um grupo de indígenas e acaba que um monte de gente do pelotão dele morre, gore, sangue pra caraca. E depois disso ele sai do exército. O mordomo negro tem um destaque, tanto que ele mata um indígena. Aí o Deadwood Dick fala: eu vou te chamar de Cullen, acabou o mordomo negro, para com isso, cara, pelo amor de Deus. Aí termina isso e entra no segundo volume. Eu terminei aqui a resenha do volume 1. Eu não quis falar muito sobre o enredo, mas eu vou resumir Deadwood Dick como sangue, racismo, história, bem escrachado, bem estereotipo e cômico. Tem muita comédia em Deadwood Dick. Aqui nesse primeiro volume, as comédias são indiretas, as comédias são soltas, sem correlação, enquanto no segundo volume, Entre o Texas e o Inferno, tem mais correlação. Entre o Texas e o Inferno, a arte é do Colombo e do Frizendo. Decai um pouco na minha opinião, mas são duas artes muito boas. É que para essa daqui eu daria uma nota 10 e essa daqui eu dou 9,5. Então continua numa pegada muito alta. E quais são temas do Entre o Texas e o Inferno? Deadwood Dick volume 2. O volume 2 tem o subtema ele com os chineses. Ele com os chineses. Ele com a prostituta. Ele com os chineses. Ele com a prostituta. Ele metendo bala nos racistas. E agora eu não me lembro. Ah, sim. E ele com o velhinho negro. Mas essa parte eu não achei tão interessante. E aqui vai ter muito mais humor do que o volume 1. Porque se antes as comédias eram indiretas e era mais gore, era mais escrachado, o volume 2 não. Ele tem o horror, mas é bem no início. E depois eu sinto que o autor ele vai para uma vibe mais de construção de humor, deixa a coisa mais suave. Eu achei isso interessante. Se ele souber trabalhar isso de maneira equilibrada, um volume mais cômico, outro não, acho que bem interessante. Aí, tipo assim, ele vai salvar lá a puta. Aí ele salva lá, a puta faz uma música, só que a puta era branca. Aí na música ela canta como se fosse um cara branco. Aí tem isso, tem a história do velhinho negro, que eu achei bem. Achei fraca. Posterior a isso, tem os chineses. Os chineses é muito engraçado, cara. Os chineses. Se mostrar pau, tem desconto. Quero ver se é preto também. É muito engraçado. Os chineses. Poxa, você não é preto. Eu não entendo por que chamam vocês de pretos. Vocês não são pretos. São malões tipo bosta. Tipo, é um humor mais solto. Tipo assim, o humor nesse volume é muito mais para contar a história do que como alívio cômico, como foi no primeiro volume. Por exemplo, nesse segundo volume tem uma cena dessa prostituta do início que o cara pergunta assim: você canta? Aí ela: só quando eu não tô usando a boca. Então, tipo assim, é muito engraçado. Ele sai metendo a manjuba nas chinesas depois, não vou falar o enredo, só vou falar isso. Ele mata uma cidade inteira de cara branco depois. Briga com as mulheres deles que isso? Você matou todos os caras da cidade? E aí, como é que vai ser, filho?
Ele não pegou a cidade toda, então fica tranquilo. Tem uma construção bem legal. Eu acho que Deadwood Dick só corre o risco de se tornar o quadrinho do cara perfeito. Eu tenho medo disso, porque ele come as chinesas, aí tem uma chinesa que não tem uma perna. Aí, porra, ele trata a chinesa bem pra caralho. Tudo bem, ele não come a chinesa que não tem uma perna. Mas, tipo assim, porra, o moleque tá sofrendo racismo, ele vai lá e puf, salva o moleque, mata os racistas. Tipo assim, ele tem um padrão moral aqui muito alto nessa história, tirando a promiscuidade, que ele vai em puteiros. Ele é bem promíscuo. Mas, tipo assim, eu tenho medo de tempo passado ele se tornar um cara perfeito e isso atrapalhar a condução da história. Eu acho que seria assim interessante ele ter um capítulo alcoólico, um capítulos controversos que quebrem aquele paradigma da jornada do herói. Aqui eu acho que a jornada do herói se assentou muito alto nesse volume 2. Sério, ele vai matar uma cidade inteira. Bom, pelo menos os homens. Mulher mata só duas. E é isso, galera. Facada, estupro, tudo isso e muito mais, ele consegue levar isso que, tipo assim, por ter muitas nuances, esses estereotipos, eles se entrelaçam de uma maneira que você não consegue achar coalizão entre um e outro. Como assim? Você não consegue tirar de uma cena de estupro uma cena de uma piada, tá entendendo? E vice-versa. Então ele consegue explorar isso de uma maneira muito boa. Sério, eu vou procurar mais coisas desse autor e agora eu vou falar um pouco da arte. Tá, eu vou pegar a arte do volume 1 primeiro. Desculpa, gente, sem edição aqui. Só lembrando, capa maravilhosa, tem extras, 20 páginas de extra no primeiro volume, o segundo é 15, se eu não me engano. Tá. Ai, ai. Vou mostrar só a primeira página, tá? Essa daqui é do volume 1. Dá algumas páginas, ó, para vocês verem. Não, vou pegar outras ali. Umas mais calminha. Quadrinho preto e branco. Bem expressivo.
Eu acho que o principal detalhe dele é que ele consegue fazer expressões muito bem. Os personagens são expressivos, de certo modo caricatos, porém bem interessantes. Mostrado a arte do volume 1, vou mostrar a arte do volume 2. A arte do volume 1 e volume 2 tem duas diferenças. A arte do volume 1 é mais expressiva, consegue espremer mais sentimentos aos personagens, não só o nosso protagonista. Todos os personagens são bem caricatos, porém bem feitos. Você sente uma expressividade. Já no volume 2, o artista ele tem muito mais ênfase nas cenas de ação. As cenas de ação dele são bem melhores e ele usa a arte para conduzir a história. Como assim? A parte lá é dúbia, mas é para você virar a atenção num quadrado específico da imagem, ou por exemplo, a cena é corrida e a letra tá como se fosse desfocada, porque um tiro desfoca, fica aquela sensação de como se fosse vertigem na hora do tiro. Vou mostrar aqui a arte. Ó. Sim, primeira página é uma cena de quase que estupro. Aí a puta. Ó. O desenho dele é muito mais beneficiando as cenas de luta, os detalhes. Porém, os personagens que ele cria aqui nesse segundo volume, tô falando da arte, é bem mais fraca. Tipo, você não consegue se identificar com isso, tá entendendo? Nem isso. A mulher você se identifica, mas tem aquele detalhe. Ela é uma personagem que aparece em muitas páginas. Então, por isso, acaba que ela... Nossa, esqueci que tem página de gente nua aqui. Não vou mostrar mais. Acho que isso tá bom. E é isso, galera. Leiam Deadwood Dick. Volume 1 nota 9,5. Volume 2 nota 9. Valeu, é isso. Se inscreva no canal para mais resenha. Dessa vez uma resenha longa, porém bem detalhada. Que fazia muito tempo que eu não faço uma resenha assim. E é isso, galera. Valeu.